Olá pessoal, mais uma vez aqui para passar mais uma novidade para vocês referente a ideias de componentes automotivos, né? Passar um pouco de conhecimento para vocês. Isso que eu vou passar para vocês hoje é um sistema que eu idealizei pela necessidade de muitos clientes que me perguntavam referente a formas que já existem em alguns veículos, tá? Ah, no caso de você ter um sistema de emergência contra um superaquecimento do motor, seja ele por qual motivo for, tá? Às vezes a queima de um fusível da ventoinha, o cebolão do radiador que tá dando variação na resistência, está marcando a temperatura errada, acionando da forma incorreta ou tarde demais, tá? Causando um superaquecimento no motor, o vazamento, uma trinca de um reservatório de água, a mangueira que estoura, uma válvula termostática que trava, e são vários os fatores que podem acarretar um superaquecimento, né? A perca da junta do cabeçote, né? Porque ela queima e ela começa a misturar água com óleo no carro, e isso vai acarretar alguns problemas no motor do veículo, tá? E uma série de fatores, né? Eu já passei por isso, tá? Inclusive vou postar um vídeo de quando eu estava testando esse sistema fora do carro, tá? E depois, posteriormente, eu vou fazer o vídeo já com o equipamento no veículo. Esse equipamento, essa ideia, para mim poder postar isso, eu testei esse sistema, tá? Eu não vou passar uma coisa para vocês onde eu não fiz o teste. Eu fiz porque pelo conhecimento que eu tenho com o veículo, conhecimento com eletrônica, com os equipamentos, né, com o funcionamento do veículo. E eu tive essa necessidade porque eu cheguei a ter problemas em cabeçote de veículo, em motor de veículo, entendeu? Por superaquecimento. Na correria, você tá ali no dia a dia. Por mais que eu mexa com o veículo há muito tempo, tá? Uma questão de 26 anos mais ou menos, 25, 26 anos, eu já trabalho com carro, tá? E mexo com carro, eu comecei a ter essa curiosidade com 16 anos. E o que acontece é que eu nunca fui para outra área, né? Eu sempre gostei de mexer com carro, elétrica, mecânica, eu sempre tive curiosidade disso, estudei para isso, né? Tanto que hoje eu trabalho no ramo de autopeças e tudo. E aqui eu vou mostrar para vocês uma ideia que me veio pela necessidade minha, né? E muitos clientes que pediam para mim alguma coisa, né? Outros que questionam bastante a gente por alguma solução para os carros mais antigos, para os carros mais populares que não tem nenhum tipo de sistema, a não ser um fusível, por exemplo, que até pelo fusível, às vezes por uma sobrecarga no fusível da ventoinha, já aconteceu de clientes perderem cabeçote de veículos, motores potentes, sistema de proteção não foi acionado. Então esse sistema ele trabalha independente do sistema original do veículo, tá? É importante salientar, esse sistema ele, além de trabalhar independente do sistema original do carro, tá? Ele é totalmente seguro na questão de você não ter nenhum tipo de retorno para o sistema do carro, desses carros que usam rede Cambus, né, esses carros mais modernos, tá? Onde as peças são mais caras, a manutenção, mão de obra. Então um sistema simples, tá? O custo dele é muito baixo, para vocês terem uma ideia. Uma placa, um termostato como esse que faz essas funções, ele custa na faixa de 25 a 27 reais, tá? A placa, vocês podem estar adquirindo ele, nós temos como fornecer,
Eu tenho ele aqui montado com o case já, acabamento, no diagrama ele está só a placa, aqui ele já está montado com o case. Você vai pagar aí na faixa de uns 40, 45 reais, né? Acho que é uns 45 reais o case montado já, tá? E a gente consegue até fornecer ele já com todo o esquema, né? Com toda a fiação, só com diagrama, com tudo, só para você fazer a ligação, já com relé embutido, só para você pegar e fazer as conexões devidas, para que o sistema funcione perfeitamente. Esse tipo de sistema ele tem dois tipos de ligação no veículo. Eu testei os dois. Eu já vou deixar frisado que nessa opção de você estar utilizando, porque aqui o sistema é o seguinte: o termostato ele tem um relé que ele suporta somente 10 amperes, ele não suporta mais do que isso. Se caso a carga for maior do que essa, esse relé ele vai queimar, né? Então, para o que eu pensei, eu falei assim, eu tenho que pegar e tá utilizando um relé suplementar de carga maior, que seria um relé de 40 amperes, que é o mais utilizado na indústria automotiva, né? É o relé de 40 amperes para os acessórios, que os acessórios que mais consomem no veículo, os equipamentos, eles consomem na faixa de 25 a 30 amperes, entendeu? Que você pode ver na sua base de fusível do seu veículo, que os fusíveis pequenos, os que têm uma amperagem maior, são os fusíveis de 30 amperes, são os verdes, né? Dificilmente você vai ver um veículo com fusível de 40 amperes, a não ser alguns da linha Fiat, que você vai ver uns fusíveis laranja que tem amperagem de 40 amperes, né? Mas os fusíveis Maxi não, os maiores, né, que passam cargas como as que vêm da bateria para alimentar uma base de uma central de fusível inteira, ele utiliza um fusível de 80 amperes, 60 amperes, isso em vários carros. Aqui vocês podem ver que eu tenho o acionamento, né, que é o corte, esses dois pinos são o corte dessa placa, tá? Eles fazem a função de corrente, tá? Eles fazem a função de corte. Ele desabilita essa corrente, ela tá aqui, ela tá contínua aqui. Caso eu programe essa placa aqui, ela tá com 95 graus, tá? Que é comum em 90% dos veículos, trabalham com essa temperatura para acionamento do sistema de arrefecimento, da ventoinha, da válvula termostática, tá? Para circulação de água no sistema do veículo. Então o que acontece? Se, por exemplo, eu programo essa placa, que ela é programável, eu programo ela para fazer esse corte aqui, para ela cortar a corrente aqui e deixar de alimentar esse relé, eu vou pegar e vou cortar ela com 98 graus. Se esse termostato programado a 98 graus, se por exemplo a sua válvula termostática e o seu cebolão do radiador, ele aciona com 95, passou disso, ele vai ter mais 3 graus de tolerância, que é o que você programou. Se chegar aos 98 e a ventoinha não acionar e não houver o resfriamento do veículo, tá? Não houver o resfriamento, essa temperatura aqui não cair, esses dois jumpers eles vão deixar de fazer a função de alimentação desse relé e ele vai cortar. Ele vai parar de funcionar e você vai parar de ter, no caso nessa ligação aqui, a gente interligou esse relé na bomba de combustível, tá? No fio da bomba de combustível. Então, esse fio da bomba de combustível, você pode estar achando ele tanto na central de fusíveis do veículo, tá? Ele passa no pé, na maioria dos carros ele passa ali no pé do motorista, tá? Proveniente do módulo de injeção. Esse fio ele sai do módulo de injeção, ele vai para a base de fusível do veículo, tá? E onde tem um fusível, a maioria dos veículos tem esse fusível, na base de fusível do veículo, e passa ali no pé do motorista. Você pode estar fazendo toda essa instalação nos carros que tem os módulos de injeção internos, né? No caso da linha GM, a maioria deles é interno, né? No caso do Corsa, em maioria dos carros, Astra já é na parte de fora, os Astras
de 98 em diante já no compartimento do motor, aí você teria que puxar uma fiação para dentro do veículo para que você pudesse colocar esse módulo dentro aqui. Esse módulo aqui, ele é utilizado na linha GM no Corsa, tá? Nos primeiros Corsas, 95, 94, 95, 96 ficam ali no pé do passageiro. Mas independente da localização desse módulo, você pode estar fazendo essa conexão, tá? Eu frisei o módulo de injeção porque na saída do módulo de injeção você tem todos os fios que você precisa, tá? O fio da bomba de combustível, você tem o fio que dá resistência para que seja marcada a temperatura, tá, do veículo. Então, o módulo de injeção você pode estar utilizando ele a fiação que vem nele, tá? Inclusive o diagrama com todos os pinos, os fios corretos, para você não ficar procurando, fazendo teste em módulo e não acontecer de você dar um curto em um fusível, não desarmar e tudo, você prejudicar o módulo de injeção do seu carro. Eu também consigo fornecer para vocês o esquema elétrico do módulo de injeção. De maioria dos carros a gente tem 5.000 diagramas de veículos, tá? Trabalho com programas que me dão essa informação dos módulos de injeção. A gente que mexe, a gente precisa, tá? E não é aquilo que eu falei, não é questão de você só vender peças. Você tem que você tem que ter o conhecimento do carro para você orientar. E hoje em dia a gente não pode estar fazendo com que o cliente, tá, gaste dinheiro às vezes com uma coisa desnecessária, faça troca de peças no veículo da forma desnecessária. Infelizmente a gente tem uma deficiência de profissionais que eles vão pelo achismo e fazem o cliente às vezes trocar peças que não é necessário. O importante é sempre você saber realmente qual é o defeito, fazendo testes no veículo e tudo, para não fazer o cliente às vezes trocar a peça do veículo sem necessidade, tá? Aqui na placa você tem a alimentação 12 volts e o terra, tá? Que é a alimentação que você vai achar na base de fusível, direto da bateria do veículo, entendeu? Em vários acessórios. Você pode estar utilizando o positivo e negativo, tá? Aqui do módulo de injeção também, tá? Por quê? Porque essa placa aqui, ela consome, entendeu? Na faixa de 1,5 ampere de corrente. É muito baixa a corrente que essa placa consome, tá? Ela consome uma corrente baixíssima, tá? O consumo dela é baixo e ela resiste pelo relé até 10 amperes. O termostato, ele vai te marcar uma temperatura até 110 graus, que é a temperatura que o motor aguenta, tá? O motor ele vai até 110 graus de boa. Só que em vários carros um pouco mais rodados, com sei lá, 80, 100 mil, 120, 130 mil quilômetros rodados, que não tenham tido nenhum tipo de manutenção referente à junta de cabeçote, alguma coisa assim, você pode ter um dano nesse motor por causa da rodagem já, né, do motor, esse motor ele não suportar esse aquecimento de 110 graus, tá? Aqui você vai ter então o acionamento do relé, né, que é o trabalho dele, a alimentação da placa, né, que o relé também tem alimentação positiva e negativa, tá? Você vai ter aqui essa saída, são as opções de ligação. Eu estava falando para vocês que vocês podem estar utilizando essa ligação, esse jumper aqui, que ele vai com um plug, onde vão ter os dois fios. Você basicamente vai utilizar, se nessa ligação do módulo de injeção, um dos fios, tá? Que é o fio que coleta a resistência, porque o outro é um fio de aterramento, tá? Você vai ter um fio que você vai utilizar para ele, quando ele der a resistência de temperatura do motor, sensor de temperatura do cebolão, que o módulo de injeção coletar essa informação, ela vem do sensor de temperatura do motor,
tá? Ela vem do sensor de temperatura que tá ali no bloco do motor. E você vai pegar o sensor de temperatura na válvula termostática, perdão, na válvula termostática. O bloco do motor é o sensor de óleo, sensor de pressão de óleo. Então você vai ter esse fio, ele vai te dar a temperatura. Você vai utilizar a mesma resistência que vem daqui. Isso não vai te causar retorno algum, tá? Ele vai continuar marcando da mesma forma. Você pode estar usando um diodo para não ter retorno, diferente à leitura da placa também. Isso não quer dizer nada, tá? Sempre, se você puder usar um diodo somente para você não ter o retorno, entendeu? E você não causar nenhum tipo de diferença na marcação, é lógico que você vai fazer um teste, né? Você vai colocar lá o fio e vai ver se ele vai abrir. Você vai deixar ele abrir a primeira vez normalmente, para você marcar com quanto ele está abrindo, tá? E depois você vai agregar esse fio aqui da placa, para que você saiba se ele vai abrir da mesma forma, a temperatura aqui, e a marcação aqui vai ser a mesma, tá? Então você pode estar utilizando essa entrada aqui para você estar fazendo a leitura juntamente com um sistema que já é do carro, ou você também pode, que isso vai elevar um pouco o custo da sua placa. Você pode fazer essa conexão, que eu fiz das duas formas já, tá? Você pode fazer a conexão com esse sensor que já vem na placa, tá? É um sensor NTC de 10K, é o mesmo sistema que a maioria dos veículos trabalha, tá? O NTC. Você pode estar utilizando esse sensor com um kit que você compra, tá? Que é uma luva. Você pode estar no pé da mangueira da válvula termostática que vai para o radiador. Você vai fazer um corte nela e você vai colocar essa luva, tá? Dos dois lados com a abraçadeira, tá? Quando você compra já vem o kit completo. Ela vem com esse adaptador, esse NIP aqui, para você poder colocar o sensor aqui dentro, tá? Você vai colocar o sensor aqui dentro. Esse NIP aqui é fechado por baixo. Você vai rosquear ele, vai colocar esse sensor, tá? Não dá nenhum tipo de vazamento de água no veículo. Você vai colocar e ele vai fazer a leitura da mesma forma. Ele vai fazer a leitura já com o próprio aquecimento, com o próprio sensor dessa placa, tá? Sensor que acompanha ela. Então você vai fazer esse sistema aqui. Esse aqui é o relé de acionamento de corte, que você está vendo que ele está indicando que é um relé de 40 amperes, a alimentação do termostato digital. Aqui é o módulo de injeção. Aqui é o fio da bomba de combustível, que você está vendo que aqui ele passa, entendeu? Para você fazer o corte. Porque quando esse sistema passa da temperatura, quando ele atinge a temperatura programada, ele corta. Você vai ter o desligamento do veículo, tá? E aqui você veja que é o esquema, tá? Fora do módulo de injeção que eu havia mostrado anteriormente, que é a opção 1, o que você pode estar fazendo, a opção 2, que é o fio da temperatura da injeção eletrônica, tá? Aqui eu frisei que esse sistema foi testado no período de 1 ano sem nenhum problema. Foi um pouco mais de 1 ano, tá? Não foi só 1 ano, foi um pouco mais de 1 ano. Foi também utilizado como um sistema anti-furto. Essa ideia veio depois que, como eu mexo com alarme também, nos outros vídeos do canal você pode ver alarme, vidro, trava elétrica, tá? Isso é o conhecimento de causa. Para mim explicar uma coisa para vocês, eu tenho conhecimento de causa, eu sei fazer, eu sei como funciona, entendeu? Para poder dar uma instrução melhor para todos vocês. Então o que acontece é o seguinte: isso depois que eu instalei esse sistema, o que eu falei assim, eu poderia estar agregando algo mais nesse sistema para deixar ele um pouco mais completo. E uma coisa que não existe esse tipo de dispositivo. Eu bolei esse dispositivo e deu super certo, tá? Eu coloquei um bloqueador no fio de acionamento da ventoinha do veículo. O fio de acionamento da ventoinha, que aciona a ventoinha do veículo para refrigerar o sistema. Eu coloquei um bloqueador. Ao invés de eu pegar o bloqueador, que é colocado comumente, aquele que vem com um botãozinho quando você abre a porta do veículo, você sempre tem que apertar ele para você sair
para você ir embora, tal. E se você abrir a porta do veículo, depois de 1 minuto ele vai cortar, 1 minuto e meio, tá? O que eu fiz? Eu coloquei um bloqueador no fio de acionamento da ventoinha do veículo. Ele é como se ele estivesse simulando um superaquecimento, porque a pessoa entra no veículo, se ela não desabilitar naquele botãozinho bloqueador, o que vai acontecer? Ele vai simular um superaquecimento, porque quando chegar a atingir a temperatura de abertura da ventoinha, ela não vai abrir, porque o bloqueador ele cortou a ventoinha do veículo, ela está cortada, tá? Ela não vai ser acionada. Então o que vai acontecer? Ele vai simular esse superaquecimento, fazendo com que o termostato corte a alimentação da bomba de combustível, entendeu? O carro vai morrer, entendeu? O carro não está com nenhuma anomalia, pura e simplesmente ele não foi acionado o bloqueador, tá? Então a ventoinha não está funcionando, positivo ou o terra da ventoinha, dependendo de onde você vai ligar o bloqueador, que você pode estar ligando tanto no fio positivo quanto no terra, entendeu? Esse fio tem também dentro do veículo, tá? Esse fio do acionamento, tá? Ele está ali na base de fusíveis do veículo, tá? Esse esquema também a gente pode sempre, todos esses esquemas a gente pode estar fornecendo para vocês, para facilitar a vida de vocês não ficarem fazendo teste em fios e tudo, apesar de isso ser um vício, né? Mas alguns equipamentos você tendo a informação já direta, isso te poupa tempo e trabalho. Então você pega e faz o corte, ele corta a alimentação da bomba de combustível, né, após atingir a temperatura que foi programada, que vai acarretar o desligamento e parada do veículo em caso de roubo. E o esquema é esse aqui, ó. É um bloqueador. Eu sempre utilizo os produtos da Sonar. Ah, você está fazendo propaganda? Não, eu não faço propaganda de equipamento, tá? O que acontece é o seguinte, eu procuro passar para vocês. Eu tenho experiência com todos, 95% de equipamento referente a antifurto, a trava elétrica, a máquina de vidro, tudo isso eu já tenho conhecimento, gente. O sistema de montagem, os componentes eletrônicos, a parte de soldagem, tá? Qualidade de todos os componentes da placa dessa marca Sonar, entendeu? Ela é muito superior a outras marcas. E já começa pelo relé que vem aqui dentro. O relé se você não tiver um relé que suporte a amperagem porque oscila muito a pressão da bomba de combustível, faz com que a carga de consumo de energia elétrica, entendeu, ela oscile bastante, entendeu? Isso causando também a queima da bomba de combustível. Se você não tem um relé que suporte, por exemplo, às vezes numa subida você está exigindo muita pressão da bomba de combustível e essa pressão automaticamente vai consumir energia. Se você não tem um relé bom aqui e ele, por exemplo, ela está consumindo ali na faixa de 30 amperes e esse relé está te entregando 20, 25 amperes, você já está com a deficiência de 5. Essa bomba de combustível com certeza ela vai queimar em curto espaço de tempo. O bom deles, o relé, são setores diferenciados na placa, tá? O relé não depende da alimentação de nenhum componente interno, a alimentação dele é isolada, tá? E são relés de amperagem maior. Então o fator de você no alarme ou no bloqueador dessa marca você ter algum problema com bomba de combustível por causa de corte é muito pequeno. Tanto que a garantia deles é 2 anos no equipamento, entendeu? A gente também consegue fornecer para vocês caso vocês necessitem, entendeu? A gente compra direto do fornecedor, do representante deles, como eu tenho representação também de outras marcas de alarme, bloqueador. Mas se você perguntar para mim assim, Wagner, qual que é o melhor, não, para mim é o Sonar, entendeu? Sistema de role code dos alarmes dele, tudo é uma coisa mais, é superior, tá? Eles têm esse cuidado com a qualidade dos produtos deles. Então, voltando, se você agregar esse bloqueador no fio da ventoinha, o mostrador de temperatura do painel do veículo, a ventoinha, ele está indicando aqui para você
a temperatura, entendeu? Aí você programou para 100 graus. Digamos que você programou para 100 graus. O cara roubou teu carro, por exemplo, ou furtou teu carro, entendeu? Quando aquele termostato atingiu 100 graus, entendeu? Você vai acompanhar por aqui, você não vai ficar olhando o termostato, você vai olhar pelo painel, né? Mas aqui é só uma simulação para você entender. 100 graus no painel. Atingiu 100 graus, a ventoinha não vai acionar. Porque a pessoa não desbloqueou esse aparelho. Ele está bloqueado. O bloqueador está em ação. Houve a entrada dentro do veículo, tá? A pessoa utilizou de alguma forma para levar o veículo, tá? E ela conseguiu fazer a ligação direta do veículo, qualquer coisa. Esse sistema não vai depender de nenhum tipo de acionamento por chave, por alguma coisa, por nada, entendeu? O cara roubou o carro, fez uma ligação direta, problema, não tem esse sistema, ele não vai deixar de funcionar. Então ele vai ficar aguardando que alguém acione para que essa ventoinha possa voltar a funcionar, entendeu? Se você não fizer uso disso, essa temperatura vai subir, o carro vai simular o superaquecimento, o termostato vai entender isso, entendeu? E vai fazer o corte da bomba de combustível. Não é um defeito no carro, e sim um simples sistema antifurto, entendeu? Do veículo, que ele vai sempre te avisar. Isso no caso de você ter programado ele para 100. Se você programou ele para 98, da forma que você programar, se essa ventoinha não acionar, tá? Por questão de você não ter colocado o bloqueador em modo de stand-by, né, de aguardo, se você não tiver desabilitado ele pelo botão, o que vai acontecer é que esse sistema aqui vai entrar em ação, entendeu? Então todo esse sistema aqui, além dele prevenir que você tenha um tipo de problema com o seu carro referente a superaquecimento de motor, entendeu? E você perca uma junta de cabeçote, isso seja por qual problema for, entendeu? Que nem eu mencionei, um fusível que queima, um cebolão que deixa de funcionar, uma válvula termostática que trava, um simples fusível, entendeu? Um simples fusível que queima, ele já acarreta esse tipo de problema. E você, às vezes, na correria, isso eu posso garantir para vocês, já aconteceu comigo, eu já perdi cabeçote de veículo por causa de, na correria, você está atento ao trânsito, ainda mais numa cidade que, como eu estou em São Paulo, cidades, avenidas e tudo, centros comerciais, você está naquela correria do dia a dia, independente do lugar onde você esteja, mas você está com preocupações e você deixa que isso aconteça, você não vai olhar o painel do carro. E se você não tiver um sistema, nesses carros mais antigos que não tem às vezes uma luz de emergência que te indique esse superaquecimento, ou mesmo por causa de uma anomalia na própria iluminação do painel, isso pode acontecer do veículo ter esse tipo de artifício, mas ele uma lâmpada queima. Então isso é mais para você se resguardar o seu veículo, resguardar o seu bem, e você não ter esse tipo de problema. Eu vou passar agora para vocês um vídeo, tá? Vou colocar aqui nessa parte 1, né, desse equipamento. Eu vou colocar o vídeo do teste. Ele já tinha sido colocado no carro. Eu fiz esse vídeo para lançar isso na época. Eu fiz até um casezinho, né? Eu fiz um case de forma artesanal, que eu coloquei essa placa dentro, coloquei os relés de acionamento dentro para fazer um acabamento, deixei só a fiação por fora, acionamento via LED, para que vocês vejam o funcionamento dele. Ele foi programado, acho que, se eu não me engano, com uma temperatura de 50 graus, 55 graus, que eu estava testando com água, uma água quente, tá? Para simular como que o carro ia se comportar. E na parte 2 dessa videoaula, desse curso, dessa parte aqui do sistema de arrefecimento, eu vou mostrar para vocês isso já em funcionamento no veículo, tá? Se eu não me engano, vai ser uma picape Corsa que eu estou fazendo ela, e eu vou colocar esse sistema aqui para que vocês possam estar visualizando ele em ação. Esse é o sistema em ação, entendeu? E é o mesmo aparelho que eu tinha no meu Astra. Esse Astra foi comercializado, ele foi vendido, eu tirei esse aparelho já tem, se eu não me engano, 1 ano e 4 meses a 1 ano e 5 meses já em funcionamento.
Eu tirei há pouco tempo atrás, questão de 3 semanas, 4 semanas, se não me engano, e já vou colocar, já estou colocando ele no Corsa. A gente está fazendo a parte de, como eu estou fazendo uma reforma no carro inteiro, a gente está fazendo essa modificação aí, então já vou agregar ele lá e já vou passar também na parte 2 e vocês vão verificar o sistema em funcionamento, tá? Eu vou passar agora o vídeo para vocês do sistema quando ele estava em teste fora do carro, tá? Sendo que o sistema, esse próprio artifício já estava sendo utilizado no veículo já, então por esse motivo eu fiz aquele vídeo na época, entendeu? Para mostrar para vocês, e eu vou disponibilizar aqui juntamente com esse vídeo do diagrama aqui para vocês terem a ideia de como funciona o sistema, né? O sistema em pleno funcionamento, né? Fora do carro e depois dentro do carro na parte 2 desse vídeo, tá joia? Agradeço a vocês, se inscreve, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas que possam vir a precisar e querer fazer esse tipo de artifício para o veículo. Na descrição do vídeo eu vou deixar também o contato, como nos outros vídeos do canal, a gente deixa sempre o contato para alguma dúvida. Vai nos comentários, comenta se tiver alguma dúvida referente a qualquer tipo de equipamento, instalação, qualquer tipo de dúvida, gente. Utilizem os comentários do YouTube. Nós deixamos sempre também nosso WhatsApp para comentários, entendeu? Dúvidas referentes aos produtos, aos equipamentos, como fazer. A gente está sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá joia? Um abraço a todos. Aqui vocês podem ver o módulo em funcionamento, ele está marcando 28 graus, temperatura ambiente. Tem um LED aceso aqui, como se ele tivesse fazendo a função do motor. E jogando o sensor de temperatura na água quente, verifiquem que a temperatura, depois que ela atingir 50 graus, o nosso LED vai apagar, simulando o aquecimento do motor. Olha aí, superaqueceu o motor do veículo, tá? A temperatura vai chegar, vai subir a temperatura da água, né? Esse módulo ele marca até a temperatura limite de 110 graus, tá? A temperatura continua subindo. É um sensor, vocês podem ver que é um sensor veicular, tá? Sensor de temperatura veicular, normal, tá? O mesmo usado no Astra, na Zafira, os carros da linha GM, os carros da linha Volks, tá? E ele atingiu aqui 65 graus. A partir do momento que nós tivermos uma temperatura normal, voltarmos à temperatura normal de trabalho do veículo, o que vai acontecer? Vou colocar ele na água fria aqui, desculpa que eu estou sozinho aqui fazendo o vídeo. Ele vai começar a descer na água fria. Depois dos 50 graus, quando ele baixa de 50 graus, que é a temperatura que a gente programou o aparelho, ele reacende o LED, fazendo esse LED, ele está fazendo a função de uma bomba de combustível, do corte de uma bomba de combustível, né, para que ele pare de alimentar o motor do veículo, no caso do